Hoje, no Brasil de Milhões, a gente vem falar de tecnologia, empreendedorismo e inovação. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Brasil de Milhões. E hoje, aqui com um convidado super especial, eu, Carla, sou a co-host, estou aqui no estúdio com o Marcel. Olá, pessoal. Sou Marcel Arraes, um dos co-hosts que estaremos aqui hoje com um convidado de peso, pessoal. Espero que venha muita coisa boa aí. Fala, pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, estamos muito felizes aqui hoje no Brasil de Milhões em receber João Bezerra. Muito obrigado por ter topado esse convite, um grande empreendedor nato aí, a gente está muito feliz aí de estar aqui com você. Obrigado, bom, o prazer é todo meu, aqui é uma honra, é uma diversão estar com vocês. Eu vou dizer, eu sou um empreendedor de filhos, que eu tenho 4 filhos, comecei por aí. Muito bom, isso é um gancho que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para a gente começar aqui, Bezerra, né, quando a gente está falando com Bezerra e fala do Bezerra, né, ex-Itaú, uma história aí, né, de grande corporação, hoje investidor empreendedor de filho, mas empreendedor, né, fintechs e tudo mais. Uma curiosidade que de repente a gente não ouve tanto e não conhece tanto sobre você. Consegue compartilhar para a gente alguma coisinha? Eu acho que essa curiosidade, acho que é essa, né, que é o empreendedor de filhos, né? Eu diria que eu tenho 4, um tem 32, 29, 22, 18. Legal. Então, cada um numa fase. E eu diria que à medida que você passa, e eu que estou aqui nessa fase 60 a mais, né, um jovem há mais tempo, eu diria que você tem que, uma das coisas, dos grandes problemas ou pontos que um 60 a mais tem que pensar é que ele tem que ter a cabeça aberta, mais adaptável. E eu diria que o que eu procuro hoje, aprendendo com meus filhos, é conviver com pessoas de 20 a 80 anos. E esse range faz você pensar cada vez mais aberto. Talvez essa seja uma curiosidade, né? Que geralmente, quando você pensa no Bezerra, como você falou, você lembra do diretor de banco. E banco você sempre lembra de uma coisa conservadora, quadrada, e que não sai da caixinha, né? Então, eu acho que essa aqui talvez seja um ponto que me destaca fora desse mundo corporativo anterior que eu trabalhava, esse lado de olhar... Empreender diverso, né? Tem que tratar cada um de uma forma, né? É isso mesmo, empreender diverso, é isso mesmo. Legal. Bezerra, e trazendo, acho que já para como a gente fala de Brasil de Milhões, né? Assim, as nossas provocações é muito... a gente sabe que como que startups, esse mundo de empreendedorismo, esse mundo de investimento entrou na sua vida? Olha, não foi nada assim planejado, né? Porque todo mundo conhece, eu fiz uma carreira de 36 anos dentro do Itaú. Então eu posso falar que dos 100 anos do Itaú eu tive a participação em 36% dessa história. Um terço, né? E logicamente, quando você sai de uma empresa tão grande assim, é uma mudança muito grande, porque é de uma pessoa que tem uma super conhecida, tem um determinado poder, entre aspas, e tem uma certa... consegue influenciar pela posição que você tem. Quando você sai de uma posição e vai para o mercado em si, sai para fazer outra coisa, você no dia seguinte você passa a ser um cara mundialmente desconhecido. Então o que eu fiz logo em seguida foi passar um ano estudando, procurando, não é nem estudando, não é nem um sabático, é um lado de deixa eu dar uma parada e entender um pouco aquilo que me falta e fui... De se reconstruir, né? Eu fui estudar empreendedorismo, de verdade, eu já tinha feito curso de empreendedorismo, mas esse curso não adianta nada, né? E nesse sentido eu acabei me envolvendo com várias startups, comecei a mentorar muitas startups, à medida que você mentora, você aprende. Foi nesse momento que fintech entrou na sua vida de vez? Eu acho que nesse momento que esse mundo do Brasil, do empreendedor que leva o Brasil nas costas, entrou mais no meu mundo. Legal. Bezerra, você é um cara que fala muito de diversidade, eu acho que isso é muito legal. Dentro do ecossistema empreendedor ou mesmo executivo, o que você enxerga nesse Brasil de milhões? Bom, o Brasil é um país muito diverso mesmo, né? Logicamente, ele não tem problemas nós somos todos brasileiros, diferente de outros países que têm indianos, paquistaneses, japoneses, embora mesmo os nossos imigrantes, eles são brasileiros, né? Mas o Brasil tem uma diversidade muito grande cultural, uma diversidade grande de oportunidades também e uma desigualdade muito grande. Então, eu acho que o Brasil tem muito a ser trabalhado. Então, empresas enormes, como o próprio Itaú, como o Bradesco, como a Vale, elas têm que procurar serem espelhos da sociedade. Porque a empresa do futuro, se ela não espelhar a sociedade, ela não vai ser bem sucedida. Porque onde é que nossos filhos vão querer trabalhar? Onde é que nossos filhos vão querer fazer negócios, vão querer comprar? Nas empresas que espelham a sociedade. A empresa que espelha a sociedade certamente vai vender melhor para a própria sociedade. Eu diria que, eu sempre falo isso, né, que ainda hoje as empresas acabam mirando na Suíça do Brasil, quando focam seus negócios, eles deveriam focar no Brasil de milhões, né?
Perfeito. Legal. E em algum momento desse que você estava... Eu particularmente, nos bastidores, sei que você passou um período fora, né? Foi estudar fora, foi realmente se conectar com várias coisas. Em algum momento desse, você falou, pô, vou empreender? Ou não? Eu acho, não, eu nunca entrei, não sei se eu sou um empreendedor nato, mas eu sou um bom ajudador de empreendedores. Legal. Né? E eu acho até no meu momento atual, ou seja, se ajudar e participar, e eu gosto de participar com os empreendedores Sou prova, hein, de uma gente? maneira protagonista, né? Então, realmente ajudando de maneira, seja eu participando como investidor ou não, é muito legal você ver uma iniciativa dar certo. Então, eu diria que eu participo em muitos empreendimentos com muitos empreendedores, ajudo muitos empreendedores e alguns empreendimentos eu estou junto, como pessoa física ou como pessoa jurídica, apoiando, participando e, eventualmente, colhendo os resultados. Mas eu sou mais um ajudador de empreendedores do que um empreendedor em si, né? Até colocando tudo que eu acumulei de conhecimento nesse período, meu período corporativo, e eu diria que o período que eu saí, faz 5 anos para cá, talvez eu tenha colocado 70% mais de conhecimento do que eu já tinha, tá? Incrível, porque quando você está numa empresa muito grande, que tem muito dinheiro, você acaba trabalhando numa bolha de luxo, de verdade. É verdade. Bolha glamour, embora seja muito legal e você consiga realizar muito. Mas tem um Brasil aí que muitas vezes as empresas muito grandes não conhecem. E eu acho que nesse período aqui, eu somei uma experiência, acumulei mais experiência que acaba... e aí você tem que usar mais a sabedoria, né? Sabedoria é diferente de conhecimento. Então, quando você tem experiência acumulada e usa isso com sabedoria, isso pode ter um resultado excepcional, sabe? Legal. Legal, Bezerra. E a gente explora, né, e fala do Bezerra com fintech, né? E uma vida de mercado financeiro, uma vida agora empreendedora com muito mercado financeiro, né? Mas eu achei legal a tua fala, né? De falar dos filhos, né? De trazer essa aprendizado com a diversidade de idades, de tempos, né? Falar dos 60 a mais, que é um assunto também que está muito em destaque por conta, né, de questões tanto de etarismo quanto de um envelhecimento da população. E aí, olhando o empreendedor, né? Olhando o Brasil para dentro, né? O Brasil de dentro, nessa vida já, né? Sendo esse ajudante de empreendedores, né? O que você vê nesses Brasis, nessas diferenças? O que foram os maiores aprendizados, né? Que você falou, eu aprendi com eles, né? O que você pode contar para a gente um pouquinho também de um Brasil que a gente não vê tanto, né? A gente está aqui em São Paulo, né? Esse eixo Rio-São Paulo, esse é Brasil de dentro. Mas mesmo em São Paulo você também tem isso, né? Mas eu diria que uma coisa que falta ao Brasil tem mais hubs, né? De inovação, mais hubs de negócio, de produção. Como os Estados Unidos tem muitas hubs, muitas cidades que nascem. E o Brasil acaba sendo muito concentrado em São Paulo. Então, acho que existe essa capacidade de gerar essa inovação, de gerar iniciativas em outras localidades. O próprio Rafael sabe disso, né? Você pega lá Joinville, Blumenau, João Pessoa, Campina Grande, Porto Alegre, mas são muito poucas no Brasil e o país precisaria de mais investimento e estímulo para que a gente crie mais hubs fora de São Paulo, porque tem muita gente boa aí fora. Tem muita gente boa com boa formação fora e não tem essa iniciativa. E para poder fazer algo, para empreender melhor, às vezes tem que vir para São Paulo, que de verdade talvez nem seja o lugar ideal, né? Se você pegar os estados do Brasil, Mato Grosso e Goiás são um dos estados que mais crescem, se você pegar nos últimos 20 anos, porque eles trabalharam o agro. Então pode haver um investimento para trazer mais hubs para aquela região. Estou dando uns exemplos, né? Assim como a gente tem Blumenau e Joinville. Então, acho que esse é um ponto que a gente deveria olhar de maneira mais regional para o país e jogar investimentos para locais que possam ser mais desenvolvidos para trazer mais igualdade no país como um todo. Por outro lado, se você pegar o lado do fintech, por exemplo, todas as hubs financeiras do mundo, elas estão virando hubs fintechs. Então você pega Singapura, Hong Kong, Estocolmo, Londres. E o que acontece? A fintech traz a inovação e complementa, ela não vem para destruir os bancos, ela vem para complementar o sistema financeiro, tirando fricção e acelerando e provocando, né? Não para substituir banco. E para que essa hub se consolide, precisa haver empreendedorismo, estímulo ao empreendedorismo, e todas essas hubs se destacam por isso. Tem que ter liquidez, ou seja, tem que ter investimento disponível. Hoje o dinheiro está aí, muitas vezes as pessoas só têm medo de investir em função do risco, em função dos juros altos acaba não estimulando isso. Terceiro, ter um regulador forte, moderno, que faça a transformação, onde seja regulamentar significa inovar. E o quarto, você tenha
formação e atração de talentos. O que acontece nessas hubs todas, Hong Kong, Londres, você tem os quatro, você tem empreendedorismo, você tem liquidez, você tem um regulador moderno que está fazendo mudanças e tem talentos. No Brasil, acho que a gente tem esses três. A gente tem empreendedores super bons, a gente tem liquidez, porque a gente tem dinheiro aqui. O Brasil não é um país pobre, só é um país pouco distribuído de maneira errada. E tem um regulador, o Banco Central do Brasil é um exemplo para o mundo, é uma referência. Eu convivo com o Banco Central há mais de 20 anos, gente super séria. Eles têm colocado modernização gradativa e mudanças que vão ser referências no mundo. O Brasil tem um pecado, que é formação de talentos, atração de talentos. A gente precisa investir mais em educação. Todos os países do mundo que mudaram de patamar, mudaram de liga, que foram para a Série A, eles investiram há 20 anos atrás em educação básica. Uma geração de investimento, né? Você mudou Então, e transformou com a educação. Infelizmente, a gente tem este problema no Brasil, que é a formação de talentos formação. insuficiente. Se você pegar na China, a China ela forma 8 milhões de pessoas por ano em cursos superiores. Desses 8, mais de 5 são em STEAM, Science, Technology, Engineering. Então você tem... É duro competir, né? Por mais que a gente... Você trouxe uma provocação que eu estava vendo um estudo esses dias. A gente forma 50 mil engenheiros por ano. A gente tem uma demanda de 150 mil. E nos próximos anos serão um déficit de 750 mil. Isso a gente está falando da mão de obra normal de TI hoje. Se a gente entrar no mercado de inteligência artificial, se a gente... aí já era, né? Então vai justamente com o que você está trazendo. O país tem que ter gente para crescer. Não adianta só ter dinheiro. Tem que ter gente, então a gente tem que investir em gente. Legal. Isso falta... Ainda falta muito no Brasil. Gente, a gente tem, mas investir em gente, Investir com em gente. capacidade, Temos com a gente. educação. Exato, Bezerra, falando um pouco aí dessa sua liderança, né, por anos dentro do Banco Itaú e de outras organizações, a gente sabe que você tinha ali milhares de pessoas indiretamente subordinada ou sobre a sua gestão, sua estrutura e visão. Na sua opinião, quais foram os principais fatores de engajamento para que você tenha um time trabalhando harmonicamente, entregando resultados? Certo. Bom, lógico que você tem vários fatores. Se pegar, você pode falar de liderança de alta performance, tem todos aqueles fatores básicos que a gente pode ficar aqui, seria um lado mais acadêmico. Mas eu diria que, do meu ponto de vista, a liderança do futuro, ela tem que ser uma liderança inclusiva. E a liderança inclusiva, e ela é importante falar disto para a empresa, porque quando você fala de inclusão e diversidade, e eu sei porque eu era dos comitês de inclusão e diversidade do banco, trabalhava com isso, e fora, acho que eu acabei me envolvendo até muito mais. Quando você vem com essa história, lá vem o cara da ONG, lá vem ele. SG agora, paz e amor, lá vem... Abraçador de árvore, abraçador eu de adoro árvore. essa frase. Exatamente. E, na verdade, quando você fala liderança, mas tem um sentido, é uma questão de como você comunica isso. Quando você fala de liderança inclusiva, significa que isso pode doer na empresa, pode prejudicar ou pode favorecer uma empresa, pode ser um diferencial se ela pensar de maneira mais abrangente e mais séria. Então, liderança inclusiva significa você ter diversidade, ou seja, atrair um mix de pessoas diferentes para a tua empresa. Muitas empresas investem nisso e param aí. É o que acontece, não dá certo, tá vendo? Não adianta, eu tinha que ter trazido o suíço, porque esse negro que veio da favela, não adianta, ele não sabe falar 4 línguas. Mas porque você só fala de trazer as pessoas, não fala do segundo ponto, que é inclusão. Inclusão é você trazer as pessoas, aquele mix que representa a sociedade. Mas você consegue trazer acolhimento dentro da empresa. Tem que ter um plano, né? A inclusão, assim, como é que eu acolho essa pessoa? Como é que ela se sente em casa? Fala, puxa, eu me sinto bem aqui, eu estou acolhida, eu vou poder crescer. Aí vem o terceiro ponto, que é a igualdade. Igualdade é você escrever, ter nas políticas que todo mundo é igual. Todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo vai ganhar igual, todos vão ter as mesmas oportunidades, e está descrito no regulamento, na política da empresa. Mas só a igualdade não adianta, porque se ficar só a igualdade, ficamos só nós, os mesmos, que vão crescer, porque nem todo mundo saiu do mesmo ponto de partida. Então vem a palavra quarta, que é a mais importante, que é a equidade. É você ter as pessoas e dar condições de que todos, de maneira efetiva, possam ser bem-sucedidos. É tratar os diferentes, para que você consiga espelhar a sociedade e ser produtivo. Senão você vai dar margem para os críticos. Mas só vai funcionar se você apoiar. Aí vem o quinto ponto, que tem a ver com a liderança de alta performance. A liderança inclusiva não funciona se, além de diversidade, inclusão, igualdade e equidade, tiver um fator que é transformação. Ou seja, você tem que chegar num ponto onde você consegue de verdade trabalhar o status quo e fazer mudanças que podem ser culturais a digitais. Então, acho que a liderança inclusiva hoje é o fator que mais falta
numa liderança para você trazer engajamento. Eu tinha uma área que você conhecia, que era uma área chata, run the bank, tinha que tomar conta, mas é uma área que tinha baixíssimo turnover. Por quê? A gente tratava com acolhimento, tinha 100 PCDs na minha área. Os 100 PCDs, parte deles trabalhava com acessibilidade digital, para fazer com que o cego pudesse usar o app do banco. É valor na ponta, né? Há 10 anos atrás, Marcelo, você sabe bem disso, 10 anos atrás, quando um deficiente visual entrava no site do banco, um cego, ele entrava, quando vinha aquela telinha com 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ele ouve no iPhone pelo voice over, né? Ele ouve, né? Você sabe o que ele escutava? Clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Olha que ignorância nossa de não tratar isso, de não tratar essa oportunidade que podia chegar a 10 milhões de pessoas com deficiência visual, que nem todos são cegos, alguns são daltônicos, outros têm... Baixa visão. Quando você olha a liderança inclusiva como uma oportunidade, um diferencial, porque quando você tem esse diferencial, você vai se relacionar com essa empresa que faz isso, naturalmente. Exato. É a empatia que você causa espelhando a sociedade. Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, engajamento ou de resultados, e os números já mostram que as empresas que praticam liderança inclusiva têm sido mais bem sucedidas, acho que a liderança inclusiva, eu diria que se tivesse que resumir numa palavra, essa seria liderança inclusiva. Bacana. Interessante até nesse ponto da liderança inclusiva, e o que a gente fala, né? Empresas muito conservadoras, que não se renovam, que não olham inovação, estão fadadas, né? E ao mesmo tempo você trouxe aqui pontos também importantes, a educação, né? E todos os pontos de uma liderança inclusiva e de como a empresa deve acolher, né? E a gente está hoje convivendo empresas extremamente conservadoras, que ainda estão top, são grandes, startups, né? Startups que já viraram grandes empresas, né? Como que é trabalhar e ver essa também diversidade de tipos de empresas e essa mentalidade que tem que mudar, né? E aí acho que tem que mudar em todos os tipos de empresa, né? E aí a gente vai para a escola, vai desde lá, né, do fundamental. Como que você vê esses aprendizados, essa conexão dessa transformação, né? E quando a gente fala em inovação especificamente, né? E só para complementar, e como que tá esse papel de conector, né? Porque hoje você é um conector das duas pontas, né? É verdade. Eu diria que acho que a palavra que resolve isso hoje em dia, as empresas antigamente elas eram ilhas, né? E isso não existe mais. A inovação aberta, a inovação está mais fora do que dentro da empresa. Então, a inovação é que vai conduzir as mudanças e vai dar as oportunidades. Então, as empresas têm que olhar mais para fora do que para dentro. Então, primeiro ponto, acho que é isso. Segundo, toda empresa tem que pensar em inovação aberta hoje em dia. E a inovação aberta é olhar para faculdades, olhar para hubs de inovação, olhar para cubos de Inovabras, para olhar para startups, olhar para associações de classe e reguladores, para poder entender melhor como trazer mais essa educação e trabalhar. Aí o terceiro é você ter método para fazer isso. Inovação não é só inspiração, é transpiração. Então tem que ter método. E para viabilizar isso, tem que ter parceria. Então a capacidade de você trabalhar com parcerias, hoje ela é fundamental em qualquer empresa. Seja uma empresa que trabalha no ambiente, uma entrante, seja um incumbent. Certo? Porque nem sempre os incumbents são conservadores, mas não é fácil de mudar. Certo? Hoje para você fazer parcerias, tá bom, putz, eu vou ter um cara que sabe fazer parceria. Fechamos a parceria, agora eu tenho que plugar. Aí as empresas que têm legado não são plug and play. Elas têm que evoluir. Então, grandes bancos têm uma dificuldade enorme de fazer parcerias, porque na hora que fecha, tem a vontade, você não consegue plugar, porque o legado não deixa. Então, você tem que ter um método, tem que ter trabalho, tem que ter um projeto. Né? Mas eu acho que parceria acho que é um ponto fundamental para viabilizar a inovação aberta hoje em dia, ter essa capacidade de fazer e de implementar. Você foi um grande exemplo aí, Bezerra, nessa questão da educação continuada, né? Como você comentou conosco aqui, começou um processo de entender as tendências, estudar, organizar e voltar para o mercado e falar, deixa eu entender o que eu posso agregar. Como foi esse seu período quase sabático? Você passou por onde? Que você então, quando eu saí do banco, eu saí 2 anos depois e acabei antecipando 2 anos, eu fiquei naquela sensação de último ano e aquela sensação de desatualizado. Porque vai aposentar. Aposentar, você sabe, né? Aposentar significa ir para os aposentos e descansar para sempre. Esse é o significado. Então, uma palavra muito ruim, né? Quando tinha que ser ressignificar isso. E meu objetivo, eu vou sair quando eu estou numa ascensão, porque eu estava com super energia. E eu saí numa terça-feira, a última coisa que eu fiz foi uma live de Chaos Engineering, com a empresa de Chaos Engineering do Vale do Silício, com a minha ex-turma, né?
e na sexta-feira eu estava no Singularity. Então, Uau. eu não é que eu programei, assim, eu falei, eu quero passar um ano aprendendo coisas sem ter compromisso com nada. Então, eu fui para o Singularity, eu acabei indo para o Peru e para o Chile ver como é que estava o mercado de empreendedorismo por lá, me envolvi em algumas iniciativas. Eu voltei na faculdade, que eu me originei, fui dar palestras, fui interagir com reitores, etc. Fui ver, passei um mês em Israel vendo empreendedorismo, fui para Portugal vendo empreendedorismo, estudei do governo digital da Estônia, fui para a China, perto do coronavírus, estava lá em dezembro de 19, não sabia, né? É. E passei um ano tentando trazer um pouco mais de... na época eu lembro que eu brinquei e foi participei de um painel e alguém me perguntou, o que é que eu coloco aqui? Põe o ex-CTO do Itaú? Eu ponho o ex... Não põe nada, não põe nada disso. Põe, sei lá, aprendedor profissional, estudante. Aí ele pôs lá, aprendedor profissional. E tinha vários CIOs de outros bancos, e eu lá, o aprendedor. Todo mundo me conhece, né? Então, Exato. aquilo eu acabei me autodenominando isso, o aprendedor profissional. Quanto mais você busca aprender, você percebe quanto você não sabe. Você traz a humildade para você, né? Puxa, nossa, eu preciso estudar mais e você tem que buscar isso, né? Hoje eu tento buscar, ter aquela minha 1 horinha de leitura por dia, excelente, qualitativa, não quantitativa, né? Eu leio 232 livros por mês, não sou eu, mas 1 horinha por dia eu tento para colocar aquilo que está me trazendo alguma qualidade para aquilo que eu estou fazendo. Então, acho que não tem regra, não tem... E muita gente me procura, como é que você fez para fazer essa transição? Que eu me interajo muito com os meninos, né? E também com o pessoal mais velho. Eu falei, não repita isso em casa, porque não tem uma regra. Cada um tem que achar seu caminho, né? Não, legal. E você trouxe um ponto aí que é bem legal, que a gente podia... Vou provocar um pouco esse ponto, que é... Tem vários executivos que a gente sabe a importância desses executivos que estão aí espalhados pelo Brasil todo, de se conectar com essa molecada nova que está fazendo startup. E o quanto faz a diferença. A gente viu isso acontecendo na prática. A gente estava comentando aqui antes da Transfira, e a gente sabe o quanto que você ajuda os meninos numa startup ali de Joinville e realmente mudou a vida deles. Eles são extremamente gratos, falam a todo momento sobre você. Para esses executivos que estão lá, como é que foi esse começo, esse início do Bezerra de vou virar investidor anjo, vou começar a mentorar, vou me conectar com essa molecada nova? O que você fez ali que você poderia dar de dicas para eu acho que o principal é esse. Na verdade, eu não comecei a virar investidor anjo, simplesmente. Eu acabei sendo chamado para alguns projetos. Então, o fato de ser protagonista, para mim, fazia a diferença. E sendo protagonista, você de verdade, investidor anjo, você sabe. Não dá para você... Se você tem uma startup, chamar um investidor anjo só para pôr dinheiro, esse cara daqui a pouco vai estar te cobrando. Ele está com o teu sonho, tem que estar com a tua dor, tem que estar entendendo. Seu investidor anjo não é para amadores, né? O cara tem que saber que não é... Porque essa é uma visão que a gente tem meio glamurosa. Você é investidor anjo, entra numa startup e perde dinheiro. Você tem que sonhar, crescer, sabe que é uma jornada. Mas acho que o principal ponto para mim foi começar a realmente mentorar. À medida que, com aquele conhecimento que eu tinha acumulado, eu passava... E realmente o conhecimento que você tem corporativo ajuda muito numa startup. Por outro lado, a startup, a nova iniciativa, te traz muito com relação a provocações que você não tinha. É aquela MBA na prática, né? É MBA na prática, é verdade, é isso mesmo. Eu fui investidor de uma fintech no Peru, ainda sou. Hoje eu sou conselheiro lá do grupo BCP no Peru. Tá. E o que você está fazendo no Peru? Tu aprendeu MBA. Porque a gente tem preconceito também, porque a gente é ignorante. Eu não vou pensar assim, quem imagina a Indonésia? Pô, Indonésia, sei lá, a Indonésia é um país muçulmano lá na Ásia, é o país que mais cresce no mundo hoje. Vai ser o quarto, não é o que mais cresce, mas um dos que mais cresce, mas vai ser a quarta economia em 2050. Alguém sabe disso? Então, são pequenas, a ignorância com relação ao Peru, com relação a países que a gente olha de uma maneira sem conhecimento, né? E tem oportunidades que você traz para cá. Eu aprendi um monte lá. Então, essa vontade de aprender, quando você mentora, você começa a aprender muito. Eu diria que esse fator do mentorar e passar a ter essa interação com várias startups é que acabou me fazendo ficar pronto. Eu acabei chegando na Bolsa também assim, um CEO de startup falou assim, nossa, você precisa conhecer o João e o Pierre. E ele me apresentou, lógico que eu falar com o João. Primeira reunião eu fiz o João, acabei deixando 3 cheques e 3 fundos. João é bom nisso. A única coisa que ele assinou para mim foi um livro que eu comprei ainda, livro dele. Bezerra, muito legal vários pontos que você trouxe, né? Acho que gosto até quando você fala de América Latina, né? E que muitas vezes a gente não fala, a gente sempre fala Europa, Ásia, Estados Unidos, né?
E ter tido um MBA com Peru, eu tive um MBA com Colômbia, eu morei lá 3 anos, e para mim também foi muito essa vivência que você disse, né? E você trouxe 2 pontos que eu queria explorar contigo. Essa questão do investidor anjo, né? Parece que é fácil ser investidor, parece que é fácil ser investidor anjo, né? E aí você trazer esse olhar do que a gente chama de smart money, né? Então não é só pôr cheque, é como que você mentora, como você acompanha, como você traz o teu conhecimento e está aberto a escutar e trocar, né? Então eu queria explorar um pouquinho desse ponto, né? De como investir, como que você trabalhou isso. E uma pergunta de curiosidade. Bezerra mudou, né? Do que era aquele Bezerra executivo. Você disse, você não estava lá, CTO, né? Aprendedor, profissional, né? Tirou a gravata e o terno. Tirou. Né? E os companheiros daquela época, né? Aqueles profissionais, C-levels, executivos que estavam contigo. Como que te viram? Alguém te perguntou alguma coisa ou te buscou em algum momento? Porque transição de carreira é normal. Você disse, a gente não quer aposentar. Isso de se aposentar com 60 anos, a gente está no auge, né? Não quero continuar. Como que foi? Né, Eu acho que o primeiro ponto foi quando eu saí, troquei a minha foto do LinkedIn, que era uma foto que eu tava com um blazer, assim, tava até moderno, tava legal. Tá de blazer moderno. E aí, quando eu saí do banco, eu troquei por uma foto que eu tava assim, fazendo uma pose. Aí virou uma gozação, olha só a foto do cara. Bezerra moderninho, né? Com a camisa quadriculada. Eu acho que começa nessa questão, quando te vê fazendo algo diferente, meio que choca, porque as pessoas... sempre, como assim, né? O que é isso aí? E eu acho que é uma questão, e você tem que se aceitar também. Né? Eu acho que com o tempo e a idade tem que trazer isso, você tem que se aceitar mais. Tem que se aceitar mais quem você é, tem que aceitar teu corpo, você tem que se definir de maneira diferente, né? E primeiro você tem que se aceitar. Você fazendo isso, você começa a dar um pouco de... Né, dane-se para os outros acham. Eu acho que tinham pessoas que vinham com admiração, me buscavam porque estavam sentindo, nossa, eu preciso... fazer algo, mas muito mais em função de algo que é muito ruim nas empresas, assim, puxa, daqui a pouco a empresa vai me pôr para fora. Muitos me procuram com essa sensação, daqui a pouco eu não vou ter mais espaço, como é que eu faço? Quando, na verdade, é você que tem que fazer isso, e não o inverso. Que existe realmente essa questão dos 55 ou 60 das empresas institucionalmente ter uma renovação, mas tem um espaço tão grande, seja daqui a 30 anos, a gente vai ter 30% da população, vai ser 60 a mais. Então, 60 a mais, ele não é um problema, ele é uma solução. Então tem que ter um pensamento diferente nisso. Bom, vai ser uma outra história. Eu acho que... E aí você tem que buscar que você não tenha o sobrenome da empresa. Seu sobrenome é o teu. Você tem que ter a bagagem que você acumulou naquela empresa ou naquelas empresas que você passou. E eu acho que um momento que foi super legal para mim, um dia eu estava chamado para um call de uma empresa aqui, de uma startup que eu faço parte, junto com uma empresa grande aqui do Brasil. E aí o cara falou, entra aqui que eu tenho um menino, o rapaz está falando teu nome aqui, que você é conselheiro aqui, que você tem que entrar. Eu falei, putz, não consigo. Não, mas entra aí no final. Eu entrei na reunião. Eu já sabia que naquela empresa tinha um amigo que estudou comigo na faculdade. Eu falei, bom, deve ser ele. Eu entrei no call, era ele mesmo. Ele estava lá. Eu fiquei quietinho, acabou a reunião. Aí um rapaz, que eu não sabia quem era, falou assim, olha, virou pro presidente da empresa, olha, fulano, isso aqui é o João que eu te falei, o cara das fintechs, parará, parará. E aí o presidente da empresa assim, eu sei quem é, porra, é o Bezerra, do Itaú. Aí o meu amigo que estava lá falou assim, esse é o João Leite B, da Mauá, que estudou comigo. Eu me vi naquele momento em 3 instantes. Meu instante da faculdade, com meu amigo que é diretor da empresa, o presidente da empresa que me reconheceu pelo meu passado no Itaú, minha história no Itaú, e o rapaz que nem sabia que eu tinha sido do Itaú. Então isso aí não foi, eu só pensei assim, por alguma coisa eu estou fazendo certo, Legal, que as pessoas estão me reconhecendo como João. O próprio Rafael, quando me conheceu como João. Falar Bezerra aqui. Hoje verdade. As pessoas têm, assim, é Bezerra, João, e tanto faz, né? Mas são fases diferentes e você tem que continuar construindo essa fase, porque eu volto de novo para essas pessoas que estão chegando, e não é só 60, tá? 50 anos. Que quando você chega com 50 anos, de verdade, você está na metade da tua vida adulta hoje em dia. E a gente não pensa isso. A gente pensa como um negócio em declínio. Sim. E aí o que acontece? O teu raciocínio, com 60 anos, é um raciocínio ladeira abaixo, quando deveria ser um raciocínio ladeira acima. Eu penso sempre assim, eu estou só começando. E aí o teu raciocínio vira ladeira acima, significa que você tem algumas responsabilidades. Se é ladeira acima, eu tenho que cuidar melhor da minha saúde. Isso. Porque eu estou pensando em estar ativo daqui a 20 anos. Então, essa é uma questão do mindset, que eu diria que com as pessoas que me procuram, eu converso muito isso. Então, não é um muro de lamentação. Eu não sou Jerusalém, não venho aqui lamentar. Né? Então, você
Porque as pessoas veem um pouco e falam, putz, eu não tenho, eu vou sair, o que eu vou fazer agora? E você tem que procurar essa reinvenção, e tem muito espaço. O Brasil tem 30 mil empresas que faturam de 100 milhões a 500 milhões de reais por ano. Então, essas empresas não têm conselho, as empresas faltam advisors, faltam diretores bons, em pessoas de carreira com empresas muito grandes, tem um espaço enorme, só que não necessariamente lembram que existe isso. Existe esse Brasil no interior, tem empresas em Joinville que faturam 300 milhões de reais por ano, tem empresas no Ceará que faturam 1 bilhão. Exato. E a gente fica lembrando só das empresas aqui de São Paulo. E você, olhando para essa questão das gerações, né? Você está comentando, você navegou na geração A, B e C, X, Y, Z, como a gente classifica as gerações hoje. E a gente vê, eu tenho 2 filhos, né? Tenho um filho de 9 anos. Também, né? Já começou a empreender, já vende carne dentro do condomínio, inclusive. Pesa a carne, põe preço. Então, assim, um de 9 e um de 5. A gente vê os caras conectados 90% do tempo nas redes sociais, né? Conteúdo midiático. E às vezes falta, né? Uma certa aprendizagem mais contínua, mais profunda. Como você enxerga essa chegada, essa geração mais jovem para o mercado? Eu acho que esse é um problema, né? Porque é uma geração... É um lado positivo, porque à medida que você tem esse monte de informação por aí, a internet dá a essa turma um oceano de conhecimento, com 1 centímetro de profundidade. É isso. Então, eu tento sempre estimular que você tem que ler mais, você tem que buscar... mas eu leio muito aqui na internet, né? E você tem que buscar mais conhecimento, acho que o foco é assim... Você tem que buscar ter programas de formação, você tem que buscar ler mais, você tem que buscar estar interagindo mais, estar se relacionando com pessoas melhores que você. Essa questão da conexão, nós todos também caímos nessa armadilha, né? Eu também fico conectado direto. O tempo todo, né? Então você tem que saber, agora é o tempo de parar e fazer uma reflexão. Então não tem uma resposta, eu acho que existe uma situação que tem que... Esse é um problema mesmo, embora seja muito legal, né? Porque na hora que você tem informação, qualquer resposta a teu alcance de maneira muito rápida, ela te estimula a não fazer mais leituras continuadas, né? Putz, isso é super importante. É muito. Quando você vai à leitura continuada, muda Senso muito, crítico, né? tira um pouco porque quando você busca na internet o tempo inteiro, você meio que é bombardeado e você acaba de ler uma coisa, você já quer ler a outra e você não tem um senso de... A web de janelinhas, né? E não termina nada. E você não conclui, né? Então, eu acho que... eu não sei... como estimular essa geração, mas é muito importante que ela aprenda que tem que ter mais leituras e aprendizados continuados, além de ficar só, e usar isso como uma ferramenta de apoio espetacular. Eu mesmo, quando eu leio, isso é uma prática que eu tenho, foi naturalmente, à medida que eu estou lendo um livro, de repente eu lembro, espera um pouquinho, eu vou lá e pesquiso alguma coisa, porque facilita muito você, né, a tua leitura, mas é uma questão que cada um tem uma forma de se educar, né? De fazer, né? De exercitar isso. Né? Você trouxe um ponto na fala anterior que para mim é super importante, porque eu já tinha notado que eu queria perguntar. São mais de 30 mil empresas que faturam muito bem hoje no Brasil. E pouco se olha para isso. E a maioria dessas empresas não estão no estado de São Paulo. E hoje, você é um investidor de startups. Eu gosto bastante de trazer o termo startups aqui. E a maioria dessas startups que você mesmo investiu não estão no estado de São Paulo. Então, se eu olhar hoje, assim, é para o Brasil todo, porque tem um monte de oportunidade, e principalmente para pegar na mão e ajudar mesmo, ser o investidor anjo, não o investidor demônio que a gente brinca, né? De só cobrar e realmente pegar e ajudar esses empreendedores a transformar. Eu queria que você contasse um case aí pra gente. Eu já citei um aqui, mas pode falar outro, enfim. Eu sei que tem vários cases aí que você pode comentar, que realmente faz a diferença, o quanto que realmente muda a vida dessa galera que está aí fora de São Paulo. Bom, um case de um case de uma startup e o quanto que é importante a gente... Esses executivos hoje estão aqui na Faria Lima, em São Paulo, concentra-se muito isso e acaba deixando de olhar para o resto de fora de São Paulo, né? E a importância desse olhar. Certo. É porque isso aparece em todos esses... A ideia, a inovação está na cabeça das pessoas, né? E tem algumas startups, eu vou dar um exemplo de uma, que na realidade foi até uma indicação de um conhecido, e a gente acabou investindo também, que é uma startupzinha uma fintech, que não tem, não era um banco. Ela começou com uma turma que entendia de logística. Olha. E aí eles entendiam como é que o transportador e o embarcador, né, como a Magalu, etc., como é que eles se relacionam. Ele criou um sistema de
que simplificava a logística, a emissão de nota fiscal dos caminhões, que é um negócio super chato, né, complexo. E ele começou a fazer isso e ele começou a perceber que as empresas começaram a gostar. Nós investimos, ele era pequenininho, hoje ele está grande, já está indo para outra rodada. E ele percebeu que ele começou a ser o primeiro cara a ver a nota fiscal. Essa é a Emite.ai. Assim como tem a Incertos, também, que você conheceu bem também, que é uma empresa, as duas, uma é de Minas, a outra está em Curitiba. E a Incertos é uma empresa que fazia um IRPzinho pequenininho para pequenas empresas que não tinham condição de comprar, lógico, um SAP, nem mesmo um Contabilizei, ele é mais barato que isso. E ele começou a perceber também que ele era o primeiro a ver a nota fiscal. O que acontece? Na hora que ele abre a nota fiscal, ele consegue falar, então você não quer antecipar recebível comigo, em vez de antecipar com o Itaú, ou com o Bradesco, ou com a Santander, eu faço mais barato porque eu te conheço, eu sei Eu tenho todo o histórico aqui. eu sei que teu risco é baixo. Eles não sabem, eu te empresto aqui. Aí para ele espetar o FDIC ali, passou a ser fintech assim. Por quê? Fintech, ela pode ser aquela, ela não é só, você pensa banco digital, que é o Nubank, né? Não existe espaço nem para isso mais. Fintech é uma empresa que tira a fricção do sistema financeiro. Então, como é que ela tira a fricção? Conhecendo muito um processo, como esse de logística, como esse de RP, ou outros, ou nós temos outra fintech que a gente investe, que é de saúde, que ela faz contabilidade de médicos, a mesma coisa. O médico controla nela, ela pode ter uma continha digital para pagar os impostos do médico, que ele hoje é um microempresário, né? Que não sabe ser microempresário quando se forma. E dali ela vira fintech em função disso. Então, ela conhece o processo, simplifica, ou ela entende muito de um nicho, como a Dr. Cash, que a gente investiu também, e ela fez uma rodada 8 vezes maior do que o nosso investimento inicial, uma segunda rodada. Ela também se especializou em dentistas, em clínicas capilares e estética. Se você vai lá, preciso fazer um implante aqui, vai lá no Itaú, fala, tá aqui, pega aqui. Meu cheque especial, 1.232% ao ano. Enquanto o cara ele se especializou naquele segmento. E a terceira fintech, quando ela é TechFin, né? TechFin é quando ela não está querendo melhorar os momentos financeiros, ela não está nem aí, ela mudou o processo. Você pegar os Alipays da vida, ou WeChat Pays com os QR Codes na China, isso é uma TechFin. Seu Pix é uma TechFin. Exato. É que o Pix, o Banco Central produtizou isso no mercado. O Pix é uma reinvenção do que a gente usava aqui. Né? Então, são as fintechs podem ser melhorar o processo, entender melhor o nicho, que um grande banco não consegue entender, que é muito pequeno até por isso, ou ele é uma TechFin que muda e ressignifica ele reescreve a forma como a gente se relaciona com o mercado financeiro. Então, assim, por exemplo, como TechFin é uma empresa que faz DeFi. Então, tem uma fintechzinha que eu também apoio aqui no Brasil, que é a Credix, ela é da Bélgica, e ela implantou um processo ela tem um pool de liquidez na Bélgica, então o dinheiro lá, ou seja, você põe no banco, você tem que pagar para deixar no banco, né? É o contrário. E ele criou via rede blockchain, uma Solana, ele consegue trazer por dinheiro para o Brasil, por DeFi, eliminando 7 steps do processo de trazer dinheiro para o país e empresta aqui mais barato para fintechs que emprestam. Então, para pequenas financeiras e fintechs. Democratizando o acesso. Né? Então, assim, esse é uma TechFin, ela mudou o processo totalmente. Ela dane-se o processo, ela fazia de outro jeito. Lógico que buscou ser regulada de uma maneira que você vê, pudesse, mas é uma empresa que mudou o processo. Logicamente, a evolução do Banco Central prevê isso também, que a internacionalização da moeda vai fazer isso muito mais simplificado e vai trazer redução de custos. Mas existem vários casos, e isso é que é legal, né? Foi o que a gente estava comentando, o aprendizado que o mentor pode ter. Na hora que vem um cara com a ideia, fala, nossa, como é que eu não pensei isso lá onde eu trabalhava? Legal. E, Bezerra, até, né, acho que é muito legal a tua visão e pontos que você trouxe, né, e mostrando muito no mercado de fintech, né, mas essa questão das diferenças, né, e da diversidade desse Brasil, né, então, assim, existem soluções similares em estados diferentes que têm suas peculiaridades, então conhecer muito bem esse mercado, conhecer aquela cultura, conhecer como aquelas pessoas transacionam, como elas... É um diferencial. E às vezes a gente, quando está numa grande empresa aqui em São Paulo, a gente não vê. Verdade. E acha que todo mundo fala inglês, todo mundo tem celular, todo mundo é digital, e às vezes não é. E é onde que eu acerto o processo, e às vezes startups estão olhando isso. Aí vem exatamente isso, da questão da liderança inclusiva, você considerar tratar diferente os diferentes. A gente tem uma empresa que a gente tem uma pessoa de vendas no Piauí,
que aqui em São Paulo você não daria nada. Ela trata de uma maneira que ela abrange, ela entende como as coisas podem ocorrer naquela região. Então você tem que considerar e tem que valorizar isso também. E eventualmente aquela técnica que ela usa, porque isso é uma técnica, né? Que ela usa para fazer acontecer o lado de vendas e comercial dela, pode ser adaptado para se trazer também para cá. E muitas vezes a gente sai como se fosse um preconceito europeu aqui do estado mais desenvolvido que é São Paulo, né? E sem olhar que existem outras formas de você tratar que não precisa ser com o estilo gentleman, de estilo inglês, né? Então, acho que a gente tem que considerar isso e colocar todas essas possibilidades na nossa cartilha. E o Brasil tem muita experiência que você tem que entender e que um dia vão ser oportunidades, né? Que a gente olha para o Piauí, olha um estado pequenininho e acha que não, lá não tem nada para extrair. Não é verdade. Lá tem bastante coisa para ser extraída. O Brasil tem vários Brasis dentro dele, né? É muita particularidade e muita oportunidade que tem por esse Brasil aí. Verdade. Bezerra, é uma coisa assim, a minha geração, ela foi educada, criada para que a gente entrasse numa grande empresa, fizesse um programa possivelmente de trainee e se estabelecesse naquela empresa por X anos, e isso era declarado na família, entre os amigos, como, ó, deu certo, né? Um cara de sucesso. Hoje, a gente fala muito de empreendedorismo. Então, na sua opinião, o empreendedorismo no Brasil, como uma válvula, inclusive o motor econômico, ele precisa de mais incentivo? Ou você já enxerga que isso tem acontecido e isso já vem se transformando? Os jovens de hoje já conseguem entender que ele pode ter uma segunda opção de carreira, que é empreender. Como você enxerga essa transformação? Bom, eu acho que tem que ter um pouco de educação e formação para tudo isso, né? O empreendedorismo sempre precisa ainda de estímulo, embora acho que talvez os últimos governos tenham até trazido um pouco mais de apoio a isso, precisa de muito estímulo ainda. Essa questão de empreender, você pode empreender dentro de uma mesma empresa. Eu também, na minha geração um pouquinho anterior à minha era assim, eu vou arrumar um emprego no Banco do Brasil, vou entrar lá porque eu já estou tranquilo aposentando. Eu já pensava na aposentadoria. Eu tenho familiares de Brasília que sempre pensaram assim, eu vou entrar aqui no Banco do Brasil e hoje seguiram a vida deles, porque realmente com 52, 53 anos se aposentam e estão lá são aposentados de verdade usando aquele estado que está tudo certo. O país no passado investiu muito nisso para poder colocar bons profissionais nessas empresas estatais que precisavam fomentar o país. Talvez hoje não é mais realidade, hoje a gente precisa de uma reforma administrativa para rever isso, porque o Brasil não sustenta mais isso. Foi um período. Então, a geração um pouquinho anterior à minha pensava nisso. A minha geração talvez pensasse nessa forma que você também falou, de entrar numa empresa e ficar vários anos. E eu diria que se eu tivesse mais 10 anos, se eu pudesse ficar mais 10 anos no Itaú, eu ficaria. Porque eu adorava lá e lá eu consegui ter várias vidas. Então dá para você empreender também dentro de uma empresa. Então não pode ter o preconceito, não dá para ficar 30 anos na empresa. Dá sim. Mas depende, intraempreendedorismo. Mas depende de você saber circular e as empresas querem isso. Por outro lado, você ter várias casas também te ajuda na formação. Então não tem erro em nenhum dos dois casos. O que eu acho que a questão do empreendedorismo não é tão simples assim. A gente fala de Israel. Por que Israel é tão bem sucedido, conhecida com as startups, empreendedorismo? Porque é um outro lugar, diferente. É um país onde você tem que entender a religião, a geopolítica, as necessidades, a cultura. E eu ouvi uma coisa muito legal em Israel, um amigo meu que é empreendedor lá, que diz assim, não existe empreendedor nesse país que não conheça a sua cultura, a sua história e seus valores. Que é uma outra história. E lá, você imagina que o estudante, ele entra na faculdade, ele faz o segundo grau e vai para o exército. Mulheres 2 anos, homens 3 anos, compulsoriamente. Quando ele sai, passa esses 3 anos, é um exercício, porque o cara no exército ele pode aprender uma situação de vida ou morte, que muda a vida dele, a perspectiva de vida, de visão, de mindset para o resto da vida, ou ele passa a tomar conta de equipamentos de $1 milhão, ele tem que ter responsabilidade, ou ele vai para uma divisão de elite, que acaba dando a possibilidade dele ir para as empresas querem pegar esses profissionais, ou ele, na maior parte deles, ele aprende Excel, aprende back-office, aprende o administrativo, que nós não aprendemos na escola. Esses caras já aprendem antes de ir para a faculdade. Wow. Ele sai do exército, ele vai fazer o sabático. O sabático é um ressignificado, deixa eu repensar depois do exército, é isso que o israelense faz. E ele faz o sabático, ele vai viajar para algum lugar do mundo e tem uma perspectiva do lado da religião de buscar
algo que traga processo de para ele, de né? descoberta. Então ele fica 1 ano. Aí ele entra na faculdade. Quando ele se forma, ele tem 29 anos, 28 anos. Então ele está na faculdade, muito mais maduro, embora já trabalhe também e tal. Então, o empreendedor, esse cara que sai da faculdade e empreende, é um outro cara diferente do nosso, que sai com 22 anos. Exato. Então essa visão de, o cara sai, existe essa situação, mas sair, vai empreender com 22 anos, nem sempre ela consegue dar certo. Eu diria que a gente precisa de ter mais empreendedores no Brasil, a gente precisa ter um mix de pessoas com vontade, energia, com as pessoas com experiência que possam agregar. E eu vejo que as startups mais bem-sucedidas hoje é quem consegue mixar isso, essa energia, trazer oportunidade para quem está saindo da faculdade e pode empreender como co-founder, mas um founder tem que ter minimamente a experiência, não pode só a inspiração, tem que ter a transpiração também e essa experiência acumulada. Então, eu acho que... E essa orientação no Brasil, quando a gente fala muito de curso de empreendedorismo, o cara tem que estar formado, o cara tem que ter alguma experiência e não ser um cara brilhante. Não é o todo... A gente fica muito em cima dos Mark Zuckerbergs, né? Exato. E não necessariamente é isso, mas eu acho que tem um espaço enorme para empreender, porque tem ideias brilhantes no país, mas você tem que ter founders que misturem. E não existe mais. Acabou a era do founder solitário. Nenhum investidor não quer um founder solitário, ele quer um super time. Cadê teu super time? Senão o cara não investe também. Né? Excelente. Não, legal. E qual que é a sua visão de futuro? Assim, o que você está enxergando de futuro agora para os próximos 5, 10 anos? Eu não tenho uma bola de cristal, né? Mas o que o que você está vendo? As provocações do mercado. Pegando um pouco, vou pegar no mercado fintech, Sim. né? Mas vamos pegar aqui um pouco, a gente ia conversando aqui, sendo politicamente agnóstico, né? Isso. Já tem na bolsa me perguntaram também num vídeo, eu comentei exatamente isso. Eu sou assim, olhando de maneira geral, minimamente otimista, sabe? Eu vejo o Brasil vai crescer minimamente 2% ao ano nos próximos 5 anos, então tem 10% de crescimento mínimo aí por aí, independente de política, de quem entrou e de quem traz, tá? Então isso já é uma oportunidade. Se o país cresce 2% ao ano, bancos crescem, banco fomenta desenvolvimento, a economia gira, tudo cresce, lógico que tem que ter investimento em infraestrutura e educação para aproveitar isso, senão isso também fica aquele nosso voo de galinha, né? Então eu sou minimamente positivo com relação a isso. Acho que existe um espaço para empreender, o país vai começar a trazer novos investimentos pós-pandemia. A gente teve, sem estar até no mérito também de política, a gente teve 3 reformas feitas aí, teve uma trabalhista na época do Temer, teve uma previdenciária na época do Bolsonaro, teve essa fiscal, todo mundo critica, mas que lá fora, com as pessoas que eu falo, todos falam, nossa, isso aqui foi super importante para o país, que simplifica, falta uma administrativa, mas elas trazem um mínimo de recado positivo de credibilidade. Aqui nossos governantes, no geral, nos últimos anos, sempre conseguem ter a competência de estragar coisas boas que estão acontecendo com falas erradas, às vezes. Isso é recorrente, qualquer que seja. Verdade. É incrível, né? Mas o país tem um lado positivo para crescer. E aí, voltando para o lado do fintech, o Brasil tem um lado positivo, apesar da questão dos talentos que eu comentei, o lado do regulador é muito forte. E o Banco Central tem uma agenda muito forte. Então eu vejo aquelas fintechs que queiram nos próximos anos crescer, se elas olharem a agenda de inovação do Banco Central, tem 4 coisas. Ele fala de pagamentos instantâneos, que ele copiou da China e melhorou. Então o Pix ainda vai aumentar, tem muita coisa para ser feita com Pix automático, outras relações do pagamento instantâneo, que o objetivo era democratizar acesso a pagamentos e realmente fez. E a gente tem o Open Finance vindo por aí também, que vai começar a se complementar. Sim. Aí você tem o Drex, que não é uma moeda digital, de fato, porque a moeda digital já aconteceu com o Pix, a gente já paga digital hoje em dia, mas o Drex ele vai trazer o outro lado, que é uma rede baseada em blockchain, e que você vai ter contratos inteligentes e coisas como você fazer transferências de propriedades vão ficar muito mais simples, muito mais seguras com dinheiro programável, né? E você vai ter a internacionalização da moeda, ou seja, a comunicação, o Pix internacional, o Drex internacional, fazendo o Brasil mais conectado no mundo. Essas 4 coisas... Fintechs que olham esses 4 segmentos, você pega lá, amanhã não vai ter mais o cara que vai falar de blockchain. Blockchain vai ser que eu sou uma empresa de internet. O que é empresa de internet? Não é nada hoje em dia. Exatamente. Amanhã, se eu sou uma empresa de blockchain, vai acabar, não existe mais. Isso vai ser parte do processo. Quem conseguir aproveitar essa agenda de inovação do Banco Central, que vai ser copiada por vários países do mundo, vai fazer toda a diferença. Então tem uma oportunidade enorme, principalmente no ambiente de fintech. Tem segmentos que eu conheço menos, mas se você pegar o segmento de agro, o agro ainda vai puxar o Brasil muitos anos. Então tem um espaço enorme. E a gente tem uma fintechzinha de agro que a gente investe também, que trabalha com toda a simplificação do processo de crédito de agro.
A gente está Legal. falando aí de números de R$ trilhão, certo? Então, Certo. tem espaço demais Legal. aí. Aproveitando o tema de futuro, aqui fazendo um gancho na pergunta do Rafa, não poderíamos deixar de falar da inteligência artificial, né? Que hoje é o Ele gosta, buzzword. ele Eu tava gosta. esperando É o hype. essa. Eu estou me tornando um pesquisador dessa disciplina também. Para você, né? O que é IA e como você vê ela aplicada hoje na prática? Ela está aí já faz anos, né? O que Exato. aconteceu agora é que apareceu a IA generativa com o OpenAI, porque, de repente, você passou a poder fazer esse exercício de IA. Ser usuário da hora. Ser usuário da IA generativa, Exato. né? E o pessoal fala, puxa, a China está para trás, né? Eu, quando estava em 19, já se falava de IA generativa na China. E por que não se fala? E lá ele já tem Alipay, as empresas já estão desenvolvendo seus próprios chips, inclusive, lá dentro da China. Por que ninguém fala do OpenAI da China? Porque ele fala chinês, por enquanto. É só por isso. E quando eu estive lá, um professor americano na Tsinghua University me falou o seguinte, por que dados e AI aqui na China está tão à frente, ela vai passar à frente de todos? Porque aqui, no resto do mundo, AI e data estão no lab, em função até da regulação. Aqui na China, ele está no wild, está na natureza, está aqui no dia a dia. Dados e AI estão aqui. Você atravessa uma rua fora do lugar, em Xangai, você pode levar uma multa. O cara te reconheceu. Então, são pequenas coisas, do lado punitivo, mas Sim. tem um lado, os carros autônomos que andam são AI. Então, aqui no lado do Ocidente, ela acabou aparecendo mais porque ele saiu do lab e foi para o wild, foi para a natureza, foi usado de maneira mais aberta. E aí apareceu toda a polêmica da regulação, se pode ou não pode. O fato é que, para mim, assim, a gente fala que a AI vai substituir os humanos, e vai mesmo, tudo aquilo que é repetitivo vai mesmo, você vai substituir, porque naturalmente, você vê, as fábricas já são assim, as fábricas são robotizadas há anos. Desde o Japão, os Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil. E tudo com inteligência artificial, com alguma automação. Até o agro, né? O agro. Não, assim, quando você fala drones, tudo isso é AI, os né? tratores, você pega os tratores Todos. já há anos, Por tem geração. IoT, inteligência artificial, e ninguém, Todos. na verdade, sabe, né? Agora, eu diria que isso está ficando mais claro em função da IA generativa, que é a questão de você explorar a pesquisa, né? Mas as pessoas, eu diria que as pessoas com AI vão substituir as pessoas. Sim, é. Então, a AI vai substituir as pessoas sem AI. Então, se você tem que ser amiguinho da AI. Muito Logicamente, Essa foi demais, cara. você... Tem um futurista suíço, que é o Gerd Leonhard, ele fala que a technology with humanity. Então, você tem que pensar como é que a tecnologia pode vir com a humanidade. E aí outras questões vão aparecer com a AI, porque ela vai realmente retirar alguns empregos. E aí, essa revolução, infelizmente, não é que nem as outras. Todas as outras revoluções tiraram empregos, eles apareceram fazendo outra coisa. O número de empregos ele vai ser menor do que a capacidade de geração. Então, a gente tem que pensar em outras coisas como UBIs, né, que é aquelas Universal Basic Income, que no mundo que tem que ser feitas. Como é que você faz com que a automação... não existe um mundo sem pessoas. Então, como é que você consegue trazer a humanidade, seja ter technology com humanity? Então, acho que o grande desafio na AI é esse. Não é não usar AI. Não existe como não usar, porque ela traz produtividade e todos os países do mundo que cruzaram a linha, como eu falei, da série A, eles trabalharam algumas coisas. Tiveram destruição criativa, usaram tecnologia, trouxeram inovação. E por trás disso, o grande fator que todos cresceram, como a Coreia, por exemplo, foi produtividade. E aí, quando ele leva a produtividade, não é o lado oprimido. Agora o Marcel está trabalhando mais do que antes. Não é isso. A produtividade significa você produzir mais para os humanos do que você produzia antes. E para você ter produtividade, de novo, o principal ponto da produtividade é você investir em educação primária, né? 20 anos atrás. Ontem isso. o Ilan Goldfarb comentou exatamente isso, que sem investimento em educação das crianças e na saúde das crianças, a gente não tem um país competitivo no futuro. Uau. Maravilha. legal. Dizer assim, queria continuar conversando, queria ter mais algumas horas. Podemos, Carla? Porque bora. o que tá vindo de caixinha aqui é impressionante, mas a gente tem o tempo do programa e a gente tá chegando ao fim.
Né, eu acho que a gente foi muito legal e eu vou querer continuar conversando. Gente, desculpa, a gente vai continuar conversando aqui nos bastidores, mas porque teve muito desse Brasil de milhões que a gente trouxe, essas riquezas de Brasil que merecem ser contadas, né, que a gente fala aqui no programa, mas, né, com o tempo a gente vai precisar começar a fechar. Então eu vou deixar os meninos trazerem aí a última perguntinha pra gente fechar. Bom, a gente sempre tem esse momento aqui daquela última pergunta, né? E aí, eu acho que a nossa última pergunta, assim, o que você falaria para essa galera que está começando a querer empreender agora, que está aí nesse Brasil, que está principalmente fora dos grandes eixos, dos grandes centros? Qual dica que você daria? Qual orientação? Você que está aí em contato com vários empreendedores hoje. E também, eu acho que não só para o empreendedor, mas para esse executivo também, né? Que está pensando nessa nova carreira de sair da uma grande corporação, começar nessa nova carreira que o Bezerra está hoje aí. Eu acho bom, primeiro para os caras que estão lá, então sendo, a gente tem que ter esse pensamento, eu estou só começando, o cara tem que aprender como é que ele consegue começar de novo e recomeçar, porque a vida vai ser assim, né? A gente vai ter sempre que buscar esses momentos. Para a turma mais nova, eu acho que tem essa questão de sempre ter na cabeça que você vai ter que ser um aprendedor profissional. A educação continuada é um negócio fundamental, e buscar pessoas em volta de você que possam sempre te iluminar, não ter essa visão de cooperação, de trabalhar com colaboração. E o profissional que vai estar, eventualmente, sendo bem-sucedido no futuro, ele tem que buscar profundidade técnica, e não significa ser um especialista, ele significa ter a capacidade até de reaprender sempre. Ele tem que exercitar, não fugir da liderança, que hoje eu vejo a molecada querendo fugir da liderança. E não existe um país, não muda se não tiver bons líderes. Então o Brasil precisa de líderes. Então não fujam da liderança. E infelizmente liderar não é só inspirar, ser carismático, estudar gestão, porque tem que ter método. Então primeiro acho que é profundidade técnica, depois procurar trabalhar a liderança que o Brasil precisa. Terceiro, desenvolver muito para desenvolver novas ideias, ter a sua própria visão de futuro, para confrontar com os outros e buscar o contraditório, que é só assim que a gente chega nas certezas. Mas o profissional empreendedor, acho que o ponto fundamental é que esse cara tem que ter foco no cliente que ele quer atingir. Legal. Que problema, como é que ele quer impactar a sociedade, como é que ele quer transformar o mundo. Ou seja, se ele quer ser empreendedor, ele tem que ter de partida essa visão. Eu vou mudar o mundo, eu tenho um negócio que as pessoas vão olhar, nossa, preciso disso para viver. E aproveitando então, Bezerra, pensando no seu legado, como que o Bezerra gostaria de ser lembrado? Puxa vida, velho. Eu acho que eu gostaria de ser lembrado com o cara, putz, que legal, vamos chamar esse cara para tomar uma cerveja. Que bacana, muito bom. Legal. Gente, e a gente vai encerrando aqui. Muita gratidão por esse tempo, por esse compartilhar. Como disse, né? Horas que a gente quer continuar conversando. Acho que a gente vai trazer você de volta uma hora dessas, né? Para mais conversa. Queria agora, né, aqui com o nosso público agradecer a presença de todo mundo por acompanhar aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @BrasilDeMilhões_. E, Bezerra, quer deixar alguma rede social, algum lugar que as pessoas podem te encontrar? Como que eu te encontro, Bezerra? Se me procurar no LinkedIn é João Bezerra Leite e no Instagram Bezerra J. Jotinha. Maravilha. Maravilha. Muito bom. Meninos? Muito bom, super obrigado, isso. gente. Adorei. Obrigado aí mais uma vez adorei. por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Bezerra. Até a próxima, Valeu. né? Um abraço.